Meu amado irmão e meu amigo, mais uma vez estamos juntos para mais uma mensagem, mais uma lição da palavra do Senhor. Desta vez eu quero estar falando sobre regeneração. É uma das doutrinas fundamentais na palavra do Senhor para nós que somos salvos e para aqueles que desejam, que têm interesse na salvação da sua alma. Essa é uma doutrina que está na Bíblia Sagrada e foi ensinada pelo Senhor Jesus. Eu quero ler para a nossa meditação neste momento um versículo que está em João no capítulo 3, o versículo 3 especialmente, a resposta de Jesus a um homem chamado Nicodemos. Ele diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Eu quero mais uma vez estar orando, a fim de que Deus esteja abrindo a nossa mente, para que nós possamos abrir o nosso coração para receber a mensagem do Senhor. Cada mensagem do Senhor é um convite a mim, é um convite a você, para aproximar-nos mais dele, para conhecê-lo mais, para aprendermos a amá-lo mais. Portanto, eu quero neste momento estar intercedendo por você diante de Deus através da oração. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade que nos dás de estarmos juntos e diante da tua presença, diante da tua palavra santa e poderosa. Pedimos que o Espírito do Senhor esteja distribuindo e aplicando a tua palavra de acordo à necessidade de cada pessoa que está me ouvindo neste momento. Ó Deus, rogamos a tua bênção para as nossas famílias, rogamos, ó Deus, a tua bênção para o nosso trabalho, rogamos a tua bênção para a nossa vida de um modo geral. Guarda-nos de todos os males deste mundo. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Aquele que não nascer de novo. Ora, o que será que Jesus estaria dizendo aqui com nascer de novo? Obviamente, se ele diz nascer de novo, houve um primeiro nascimento. O que Jesus diz é muito sério. Ele está respondendo às interrogações de um mestre de Israel, um homem chamado Nicodemos, um homem que reconheceu Jesus como Senhor, que reconheceu Jesus como mestre, que reconheceu Jesus como alguém que veio da parte de Deus. Leia, por favor, capítulo 3 de João, e você vai entender isso aqui, especialmente do versículo 1 ao versículo 9, 10, 12, você vai compreender essa história. E Jesus, naquele momento, vendo que naquele homem havia um interesse pela salvação da alma, Jesus lhe dá a única e exclusiva maneira de poder entrar no reino de Deus. Nós precisamos compreender que a igreja é uma coisa, mas o reino de Deus é uma outra coisa. O domínio de Deus sobre o seu reino é espiritual, não tem nada a ver da parte humana. A igreja é uma instituição de seres humanos e que nós humanamente agimos na igreja do Senhor Jesus, porque a Bíblia nos chama de agentes, quer dizer, aqueles que agem, aqueles que fazem o trabalho, aqueles que fazem a obra. Portanto, a obra de Deus através da igreja, ela é feita através de homens pecadores, de mulheres pecadoras, de pessoas falhas, de pessoas que cometem erro, que cometem equívocos. Mas o reino de Deus, não. O reino de Deus, o único e exclusivo agente no reino de Deus é o próprio Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Por isso, Deus é contundentemente sério e explicativo, direto, quando ele diz para Nicodemos, ao perceber que havia da parte de Nicodemos um desejo, um anseio por entrar no reino de Deus, ele diz: querido Nicodemos, a única e exclusiva maneira de você entrar no reino de Deus é através do novo nascimento.
Mas o que Jesus estava querendo dizer a Nicodemos com isso, nascer de novo, de tal maneira que Nicodemos não podia entender isto. E ele perguntava a Jesus: mas Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Ele pode voltar ao ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus Cristo disse: não, Nicodemos, você não entende coisas espirituais, porque eu estou falando de maneira espiritual, uma palavra espiritual. Porém, eu estou usando um símbolo material da terra para que você possa compreender. Jesus estava facilitando para Nicodemos entender o que era o novo nascimento, mas, querido, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. É o Espírito Santo quem revela para nós os segredos e as profundezas de Deus. Portanto, Nicodemos era um homem superficial. Nicodemos era um homem natural. Nicodemos era um homem nascido da mulher apenas. Portanto, ele não podia compreender o que Jesus estava falando naquele momento, quando ele falava sobre um novo nascimento, o nascer de novo, como a única maneira de entrar no reino de Deus. Ora, o simbolismo que Jesus utiliza aqui é muito comum, é muito conhecido pelos agricultores, por aqueles que plantam semente. Todos aqueles que plantam semente têm a experiência e o conhecimento, e eles sabem que a semente que cai na terra e ela não germina, ela não morre, para nascer um embrião e dar prosseguimento à espécie daquela semente, ela fica sozinha. O Senhor Jesus disse isto no seu sermão: a semente caída na terra que não morre, ela fica só, mas aquela que morre e nasce, ela dá muito fruto. Portanto, o homem em si, ele é morto. O homem em si, ele está perdido. O homem em si, ele é infrutífero, porque na verdade ele nasceu para este mundo, ele nasceu para a sociedade, ele nasceu para existir como filho de alguém aqui neste mundo. Ele tem um nome, ele tem um endereço, ele tem uma identidade. Ele nasceu simplesmente para esta vida, ele nasceu para viver e morrer. Mas aquele que nasce de novo, ele vai perpetuar a espécie, a alma, vai viver para sempre e ele vai produzir frutos para o arrependimento e ele vai conduzir também outras pessoas a nascer também de novo. Esta é a questão, é o segredo de semear a semente. Você semeia a semente e ela nasce. Se ela nasce, você vai colher. Se você colhe, é claro que você vai trazer para o celeiro. É o simbolismo que Jesus está usando para mostrar o novo nascimento, para que possa entrar no reino de Deus. A única semente que entra no celeiro do agricultor é aquela semente que morreu, que germinou, que nasceu, que produziu, e por fazer tudo isso, será colhido os grãos e trazido para o celeiro. Os únicos que entrarão no reino de Deus é aqueles que uma vez morreram para o mundo, nasceram de novo no reino de Deus, portanto eles serão colhidos. A Bíblia Sagrada diz lá no livro de Mateus que por ocasião da ceifa, Jesus enviará os seus anjos e eles colherão entre todas as nações aqueles que nasceram de novo, e estes serão levados para o reino celestial. Portanto, Jesus tinha razão quando dizia a Nicodemos: não poderão entrar no reino de Deus aqueles que não nascerem de novo. E ele reafirma dizendo: não te admires de eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo, nascer na família de Deus. Ora, quando lemos o livro de João, nós entendemos ali Jesus dizendo que aqueles, no capítulo 1 de João, vou ler para você o que disse Jesus, no capítulo 11, ele diz: veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Ele vai explicar no versículo 13 quem são estes que foram feitos filhos de Deus, aqueles que receberam Jesus como Salvador, se tornando filhos por adoção. O verso 13 ele vai explicar o seguinte: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Jesus aqui está se referindo a ele como sendo a palavra, e sendo ele a palavra, ele é a semente da qual nasce espiritualmente aqueles que recebem a ele como Senhor e Salvador. O apóstolo Pedro vai explicar dizendo: tendo renascido não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. A única semente que gera cristão é a palavra de Deus. E a única maneira de entrar no reino de Deus é pelo novo nascimento. A igreja, você entra através do batismo. Para entrar para a igreja, a porta é o batismo. Você é batizado, logo, imediatamente, você é legalizado como um membro da igreja, como instituição humana aqui na terra. Mas para o reino de Deus, não. Ou nasce de novo, ou não pode entrar no reino de Deus. Quantas pessoas há que estão na igreja, mas não estão no reino? Porque para a igreja, como pastor, eu posso colocá-los, eu posso batizar, eu posso instruir a estarem no convívio dos salvos, mas não quer dizer que essa pessoa seja salva. Para o reino de Deus, a única coisa que eu posso fazer é isso que eu estou fazendo: pregar, ensinar, te conduzir a crer no Senhor, no Salvador, e a semente que eu estou pregando, que é a palavra de Deus, ela pode germinar no seu coração, fazendo que você nasça espiritualmente um nascimento sobrenatural para que possa fazer parte do reino de Deus. Eu quero te dar um exemplo para terminar, de um homem que pertenceu à igreja, mas não pertencia ao reino. Judas Iscariotes, um homem batizado por João Batista, um homem chamado por Jesus para fazer parte do grupo dos 12 apóstolos. Ele participou da caminhada de Jesus durante 33 anos, aliás, durante 3 anos, daquele ministério prático que Jesus deu aos seus discípulos. Ele foi um dos alunos que praticou tudo aquilo que Jesus lhe ensinou. Ele tomou a ceia juntamente com o Senhor. Ele viu os milagres do Senhor Jesus. Ele participou dos benefícios do Senhor Jesus. Ele viu muitas pessoas sendo libertas de enfermidades, de demônios. Ele viu muitas pessoas sendo libertas da cegueira, da surdez. Ele viu centenas de pessoas sendo salvas. Ele chegou a beijar o Senhor Jesus, que é a porta do céu, mas ele mesmo não entrou nos céus porque ele estava fora do reino. Lá no capítulo 6 de João, Jesus, se referindo a Judas, ele disse para os seus discípulos: eu escolhi 12 entre vós, mas um de vós é diabo. E ele se referia a Judas Iscariotes. João capítulo 6, verso 71, ele está dizendo isto: portanto, querido, não te iludas. A igreja não é a porta do céu. A igreja não é o caminho do céu. A igreja não te leva para o céu. O batismo não te leva para o céu. A religião não te leva para o céu. A única coisa que te faz entrar nos céus é nascer de novo, nascer da palavra, arrepender, reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador, e isto é independente de qualquer ato religioso. O maldito ladrão que estava na cruz, ao lado de Jesus, ele foi para o reino, ele entrou nos céus, ele entrou na presença de Deus, simples e unicamente por crer no Senhor Jesus. Ele disse naquele momento, declarando com a sua própria boca: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava naquele momento reconhecendo Jesus como Senhor, reconhecendo Jesus como Salvador. Ele abre o seu coração, ele recebe Jesus, e naquele momento, em troca da sua decisão, da sua declaração, Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O ladrão,
que foi salvo pela graça, pela misericórdia, não pertenceu à igreja, não foi batizado, não foi dizimista, não foi ofertante, ele não foi praticante da religião, ele não fez nenhuma boa obra para entrar nos céus, ele simplesmente creu, confessou, recebeu Jesus como Senhor e Jesus, por sua vez, lhe deu a vida eterna. Aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Como pastor, eu lamento em dizer que as igrejas, os templos estão cheios de pessoas que foram batizadas, pessoas que estão cumprindo os ritos religiosos, pessoas que estão se deliciando muitas vezes dos benefícios de Deus através da igreja de Cristo, porém nunca entraram no reino, porque são pessoas que nunca nasceram de novo. Deus permita que nesta manhã, você, meu amigo, possa nascer espiritualmente na família de Deus, através da única e preciosa semente, a palavra de Deus, que gera salvo, que gera cristão. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima lição, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado por nos acompanhar, por se inscrever no canal. Muito obrigado, o Senhor te abençoe.